Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao seminário Direito ao Erro na Administração Pública, um evento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O debate que nós vamos assistir logo a seguir, ele visa apresentar aos servidores desta casa, aos jurisdicionados e a todos os participantes o contexto, os fundamentos e também os parâmetros da responsabilidade dos agentes públicos frente a esta teoria. Os tribunais de contas, no exercício de suas competências, expressas no texto constitucional, dirigem-se prioritariamente ao gestor público, seja monitorando sua atividade, seja recomendando que reavalie suas escolhas mediante ponderações e apresentação de soluções que podem servir de base para que a própria administração pública reconsidere suas opções e promova adaptações nas políticas implementadas. Nesse contexto, acentua-se, em especial, a função pedagógica e colaborativa das intervenções das Cortes de Contas no campo das políticas públicas. Para e passo, há situações decorrentes de fiscalização de conformidade legal, compliance, que podem revelar falhas, imprecisões ou omissões em determinadas áreas de atuação do poder público. Num primeiro momento, caberá ao Tribunal de Contas funcionar como um canal de interlocução com o administrador público, exortando, alertando e incentivando-o a promover as correções necessárias, visando atender a princípio da juridicidade. Contudo, quando essa concepção dialógica se mostra sem sucesso, inexitosa, em razão da persistência da situação ilegal ou irregular que venha a comprometer a efetividade do atendimento dos direitos fundamentais, caberá, sim, aos tribunais de contas o exercício de sua função coercitiva. É nesse contexto que incidirá a análise da teoria do erro administrativo, cuja vocação se direciona à ideia de responsabilização do agente em caso de erro ou dolo grave. Enfim, o tema que nós temos hoje é um tema rico, e nós temos certeza que esse debate vai ser muito proveitoso para todos nós. Neste momento, nós convidamos para subir ao palco e compor esse debate as seguintes autoridades: a excelentíssima conselheira, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, doutora Mariana Montebello Willemann. O procurador do Estado do Rio de Janeiro, doutor Gustavo Binnenboim. O procurador do Estado do Rio de Janeiro, doutor José Vicente Santos de Mendonça. O procurador do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, doutor Pedro de Holanda Dionísio. Lembramos que o livro O Direito ao Erro do Administrador Público no Brasil, Contexto, Fundamentos e Parâmetros, de autoria do Dr. Pedro de Holanda Dionísio, se encontra à venda no hall de entrada aqui do saguão do nosso auditório. Agora, para abrir esse seminário, convidamos a excelentíssima presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, doutora Mariana Montebello Willemann, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Queria dar as boas-vindas a todos os senhores aqui ao tribunal nesta tarde. Agradecer de uma maneira assim muito expressando o meu reconhecimento e de uma forma muito sincera agradecer o professor Gustavo Binnenboim, o Pedro Dionísio, o professor José Vicente por terem acolhido essa ideia para a realização dessa mesa redonda, visando a um debate que me parece absolutamente necessário de ser feito no âmbito de um órgão de controle. Eu queria só contextualizar muito rapidamente como essa ideia surgiu, né? Eu recebi a dissertação de mestrado do Pedro Dionísio, que foi meu aluno na graduação e fez o mestrado dele na UERJ, sob orientação do professor Gustavo Binnenboim e coorientado pelo professor José Vicente. E o Pedro, muito gentilmente, me encaminhou, há um tempo atrás, acho até que antes de defender a tese, antes de defender a dissertação, ele me encaminhou o arquivo
com o seu texto, com o seu trabalho de investigação. E, naquele momento que eu tive a oportunidade de me debruçar sobre esse tema e sobre a forma ousada e inovadora com que o Pedro estava trabalhando essa matéria, eu pensei que era absolutamente imprescindível que nós, aqui no Tribunal de Contas do Estado, tivéssemos a oportunidade de ter acesso a esse pensamento, de ter acesso aos fundamentos que estavam sendo ali trabalhados, para que pudéssemos refletir sobre essa visão de erro na administração pública e a nossa atuação. Então, me parece que essa é uma oportunidade para que a gente possa, efetivamente, aqui no TCE, pensar como nós, na qualidade de órgãos de controle, nos posicionamos diante de não raras situações em que o administrador público ele comete um equívoco, ele comete um erro, né? E como os órgãos de controle devem se posicionar, podem se posicionar em relação nessas situações, nessas circunstâncias. Então, antes de tudo, falar sobre erro na administração pública, sobre essa categoria de direito ao erro na administração pública, me parece algo necessário em um órgão de controle. Então, é isso que me motivou a propor esse encontro, a propor essa mesa redonda, e, nesse sentido, nada mais oportuno que essa discussão fosse travada exatamente por não só aquele que investigou o tema na qualidade de autor do trabalho, mas também aqueles que o orientaram, aqueles que trouxeram as diretrizes, que puderam contribuir para a formação e para a consolidação de um convencimento, de uma teoria a respeito do erro na administração pública. Então, feito esse contexto aqui, para que todos pudessem ter conhecimento de como surge a ideia de, aqui no TCE, nós debatermos erro na administração pública, eu queria renovar os agradecimentos aqui feitos ao Gustavo, vou chamar de Gustavo, de José Vicente, de Pedro, porque são todos queridos amigos e colegas. Então, queria agradecer muito o aceite, terem aceitado o convite, a oportunidade, a disponibilidade de tempo de estarem aqui para nos propiciar a todos esse debate, essa discussão que é bastante importante. Então, meus agradecimentos, espero que tenhamo certeza que teremos uma excelente tarde. Muitíssimo obrigada. Agradecemos as palavras de abertura da presidente do TCE, doutora Mariana Montebello Wilman, e lembramos que, após as explanações dos nossos convidados, será aberto para um debate com participação da plateia. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, basta solicitar uma ficha, que essa pergunta é feita por escrito. Os membros da comunicação social se localizam nos corredores laterais. O primeiro palestrante deste seminário graduou-se em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2013. Tem especialização em Direito Público pela Universidade Cândido Mendes e mestrado em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Como já dissemos antes, o palestrante é autor do livro O Direito ao Erro do Administrador Público no Brasil, Contexto, Fundamentos e Parâmetros, e é pesquisador permanente da UERJ. Passamos a palavra ao procurador do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, Dr. Pedro de Holanda Dionísio. Bom, primeiramente, gostaria de desejar boa tarde a todos e agradecer à professora e conselheira presidente aqui do Tribunal de Contas do Estado, Mariana Montebello Wilman. Dizer que é uma grande honra falar aqui em uma das maiores instituições públicas de controle do Brasil, o Tribunal de Contas, Tribunal de Contas do Estado, sobre um tema que me é muito caro, é tema da minha dissertação de mestrado e agora do livro, O Espaço de Tolerância ao Erro do Gestor. Queria começar dizendo que existe uma percepção geral no Brasil de que o gestor público não pode errar, que ele não poderia cometer equívocos na tomada de decisão, sob pena de quase que necessariamente ser responsabilizado pessoalmente pelo seu equívoco. Ao contrário da gestão privada, isso é uma percepção geral, em que o gestor privado pode assumir riscos para conseguir alcançar lucros, enfim, e, consequentemente, poderia errar nas suas decisões sem ser responsabilizado. Existe uma visão tradicional
isso é visto não só no Brasil, como em outros países, que o administrador público deveria ser necessariamente responsabilizado pelos seus equívocos. Enfim, isso é visto em outros países. O professor Adrian Vermilli tem alguns textos sobre isso, em direito, isso é visto na administração pública norte-americana, enfim, em outros países. Mas fato é que o gestor público erra toda hora. Vocês trabalham, muitos de vocês aqui trabalham em órgãos de controle ou na administração pública e sabem que é muito comum o cometimento de equívocos decisórios na tomada de decisão pelo gestor. E como fazer o que fazer diante disso foi o que os órgãos de controle devem fazer diante disso, devem responsabilizar pessoalmente ou não o administrador, foi o que motivou a elaboração dessa dissertação e desse consequente livro. O gestor público ele necessariamente erra. Até certo ponto, até certa medida, é absolutamente inafastável o cometimento de equívocos na administração pública. Claro que é possível reduzir a incidência de erros. Métodos racionais de tomada de decisão auxiliam nisso. Análise de impacto regulatório, enfim, é um método racional de tomada de decisão que promete reduzir a incidência de erros, mas até certa medida é impossível, é inviável se evitar que administradores cometam erros. Por quê? Primeiro, porque a economia comportamental ela demonstra que o ser humano ele é um ser necessariamente falível, né? Ele não é capaz de captar todas as informações disponíveis no ambiente para tomar decisão. Existem um sem número de informações relevantes para a tomada de decisão que o gestor simplesmente não consegue captar, não é capaz de captar por limitações de tempo, por limitações, enfim, de recursos. E mesmo as informações que ele consegue captar, ele não consegue processar. Enquanto ser humano, ele não consegue processar aquilo ainda temos gestores seres humanos, né? Não sabemos até quando, mas ele não consegue processar aquilo de forma perfeita. Além disso, ele toma decisões em cenários de incerteza, em cenários de risco, enfim, ele faz projeções a toda hora e, consequentemente, ele tem a chance ali, ou é inevitável que ele erre em algum momento. E por que é importante, por que me parece importante estudar essa categoria, o erro do administrador público, diante desse cenário? Primeiro, porque existe uma carência teórica muito grande no direito administrativo, ao contrário do direito civil e do direito penal, que estudam o erro já há muito tempo, o erro no direito civil como hipótese de anulação do negócio jurídico, o erro de tipo e o erro de proibição. No direito penal, tem uma teoria bastante antiga sobre isso, mas no direito administrativo brasileiro, em específico, tem muito pouca coisa escrita sobre isso. Agora, com 28 da LINDB, isso está começando a mudar, né, Mariana? Vão começando a surgir trabalhos sobre esse tema, mas antes disso não existia praticamente trabalho sobre isso. Tem um artigo do professor José Cretella Júnior, de 1968, que fala sobre erro. O professor Marçal Justen Filho ele fala um pouco sobre isso no curso dele, mas pouquíssima coisa escrita. E, além disso, por que é importante, além dessa carência teórica no direito administrativo, por que é importante, me parece, estudar o erro no direito administrativo? Você tem uma teoria bem fundamentada sobre o erro, principalmente sobre o espaço de responsabilização, no caso de erro, ou de não responsabilização por conta de erro, confere qualidade à gestão pública. Primeiro, porque dá segurança ao gestor na tomada de decisão. O gestor público ele sabe que em algum momento ele vai errar e ele precisa saber quais são os critérios que as instituições de controle vão usar na hora de controlar aquele erro, na hora de eventualmente responsabilizar pessoalmente o gestor. O gestor público, vocês sabem, ele incorpora na sua ponderação decisória uma série de fatores, uma série de variáveis. Uma delas é o risco de ser pessoalmente responsabilizado. A teoria da escolha pública, ou da public choice, demonstra que não só motivos de interesse público são incorporados pelo gestor ou ponderados pelo gestor na hora de tomar decisão. Riscos reputacionais, riscos econômicos pessoais também são incorporados por ele na hora que ele toma uma decisão pública. Um deles é ser responsabilizado pessoalmente pelos órgãos de controle. Quando você dá segurança ao gestor sobre os critérios que são utilizados, caso ele erre, para que ele seja responsabilizado pessoalmente ou não, sem dúvida você confere segurança jurídica ao gestor público. Além disso, você permite inovação. Vocês devem, enfim, é intuitivo que quando você inova, a chance de errar é muito maior. Quando você inova na gestão pública, isso é importante, não só na gestão privada, mas também na gestão da administração pública,
é essencial que se inove em processos, não só a inovação tecnológica, né, a inovação de processos, de ações administrativas. E a inovação ela traz um maior risco de se errar, porque não há uma experiência prévia em relação àquilo, enfim, àquela ação, àquele tema. E o gestor público que se vê diante de uma intolerância ao cometimento de equívocos decisórios tem todos os incentivos para não inovar. Fora isso, o afastamento, a não atração de bons quadros para a administração pública, né? A existência de uma absoluta intolerância ao cometimento de erros ou uma necessária responsabilização afasta bons quadros de administração. Ninguém quer arriscar a reputação e as próprias economias se existe uma intolerância absoluta ao cometimento de erro, e o erro necessariamente vai levar à responsabilização pessoal, e ele necessariamente vai acontecer em algum momento. E quais são as contribuições que eu pretendo dar, enfim, no meu livro, na minha dissertação, para esse tema, né, para essa agenda do erro do gestor público? Primeiro é uma contribuição conceitual. Isso já é bastante sedimentado no direito civil, no direito penal, mas no direito administrativo ainda não existia um conceito bem sedimentado sobre o erro do administrador e sobre as suas consequências potenciais para o direito administrativo. Como é que eu conceituo o erro do administrador público? É uma desconformidade não intencional, e aí eu sublinho, o erro ele é necessariamente não intencional, a gente não está falando aqui de corrupção, a gente não está falando de dolo, de desvio de finalidade, a gente está falando de uma ação não intencional do gestor, em que ele percebe elementos de fato e elementos jurídicos que embasam a sua decisão de maneira diferente da realidade. A percepção do gestor público ela pode ser diferente do que a realidade de fato é. Tanto a realidade de fato, né, os elementos de fato que embasam a sua decisão, projeções para o futuro, ou situações de fato do presente ou do passado, ou em relação a textos jurídicos. Enfim, o gestor pode errar, o erro de direito, professora Mariana, que é o erro de interpretação, enfim, ou o erro de aplicação da lei, ou o erro de interpretação de um texto jurídico. Além disso, sobre a não intencionalidade do erro, isso é algo que eu gosto de sublinhar muito, que já me foi, enfim, essa pergunta é recorrente. Se uma teoria de não responsabilização por erro não incentivaria a corrupção, enfim, maus feitos de gestores públicos, o erro ele é necessariamente não intencional, tá? Isso no direito civil, no direito penal e também no direito administrativo. Quem erra necessariamente sem querer. O erro ele é necessariamente honesto por definição. Isso não quer dizer que o gestor não pode ser responsabilizado por erro. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que é possível, existe um espaço de responsabilização por erro, mas aqui a gente não está falando de corrupção, aqui a gente está falando de dolo, enfim, é exatamente o contrário do desvio de finalidade, né, em que há uma intencionalidade do gestor na prática de um ilícito. A segunda contribuição que eu quero dar, além dessa contribuição conceitual que eu pretendo dar, é em relação aos fundamentos jurídicos da existência de um espaço de não responsabilização por erro. Hoje existe o artigo 28, todos vocês devem conhecer, o artigo 28 da LINDB, que fala que o gestor público só será responsabilizado ou será responsabilizado por erro grosseiro ou em caso de dolo. Isso é um fundamento jurídico para a existência de um espaço jurídico ao erro. Mas quando eu comecei a escrever essa dissertação, esse livro, o artigo 28 não existia ainda. Ele veio no meio da redação da dissertação, faltando 6 meses para eu entregar, para defender a dissertação, e aí veio o artigo 28, que inova, a gente vai ver, me parece que inova o cenário, a teoria do erro antes existente, mas eu acho que existe fundamento jurídico para além do artigo 28, antes do artigo 28, para além dele. Quer dizer, ainda que o artigo 28 não existisse, ainda que ele seja revogado, e antes da sua edição, existe fundamento na Constituição Federal para a existência de um espaço de tolerância ao cometimento de equívocos por gestores públicos. Por que isso? Primeiro, porque a Constituição ela garante que a responsabilização pessoal do gestor ela é necessariamente subjetiva. O que isso quer dizer? Depende de culpa ou dolo. Não existe responsabilidade objetiva, pelo menos eu acho, é uma opinião minha, do gestor público, responsabilidade tanto civil quanto responsabilidade administrativa, de caráter objetivo. Necessariamente depende de culpa ou dolo, seja lá por conta do 37, parágrafo 6º da Constituição da República, seja por conta do princípio da culpabilidade, lá do artigo 5º, enfim, que me parece que nesse caso específico tem incidência no direito administrativo sancionador,
E o erro ele não necessariamente é culpável, né? Erro e culpa são duas coisas diferentes. Você pode ter um erro culpável, isso em direito penal, em direito civil, existe a figura do erro excusável e do erro inexcusável, né? Que é o erro que é acompanhado de culpa ou o erro que é desacompanhado de culpa. É possível que um erro seja inevitável, que o gestor público tenha toda a diligência do mundo e ainda assim cometa um equívoco na tomada de decisão. Nesse caso, me parece que a própria Constituição da República garante um espaço de não responsabilização aí. Se o gestor público cometeu um erro, mas foi absolutamente diligente na sua tomada de decisão, ele não incorreu em culpa, e muito menos em dolo, que o dolo é incompatível do ponto de vista conceitual com o erro. E o que o artigo 28 inovou aqui? Isso é uma opinião minha, não sei se o professor Gustavo, se a Mariana e se o Zé concordam comigo, mas me parece que o artigo 28 da LINSB ele inovou. Primeiro, ele deixou claro a existência desse espaço jurídico de tolerância, isso não está com todas as letras na Constituição Federal, então me parece que ele deixou claro isso, mas eu acho que o artigo 28 inovou na medida em que ele ampliou o espaço de tolerância ao cometimento de erros, de equívocos decisórios. O artigo 28 fala que só por dolo ou por erro grosseiro é possível a responsabilização pessoal, e aí eu acho que civil e administrativa, né, isso vale para a responsabilidade por dano ao erário, vale também para a improbidade, isso vale para, minha opinião, vale também para multas aplicadas por tribunais de contas, enfim, responsabilidade disciplinar. E o erro grosseiro ele é um erro qualificado, ele exige uma culpa qualificada, é chamada culpa grave, isso é estudado no direito civil. Enfim, existem profundos estudos no direito civil sobre a categoria do erro grosseiro, que é o erro que acompanha, o professor Cavalieri sabe muito bem. O erro grosseiro é aquele que acompanha uma culpa grave, uma culpa qualificada, né? O direito civil ele divide a culpa em várias categorias, culpa leve, culpa simples e a culpa grave. Me parece que a intenção do legislador, no artigo 28, ao incluir a categoria do erro grosseiro, foi ampliar, para dar mais segurança jurídica ao gestor, foi ampliar esse espaço de tolerância ao cometimento de equívocos decisórios. Isso não é pacífico, isso tem divergência, tem precedentes do Tribunal de Contas da União que não aplicam o 28, por exemplo, para a responsabilidade civil, para dano ao erário, mas, enfim, eu acho que o artigo 28 ele é amplo, ele fala de responsabilização pessoal. E aí, a última contribuição, me parece que a mais importante, que eu pretendo dar para a teoria do erro do administrador público, enfim, é a existência de critérios ou de parâmetros objetivos para diferenciar o que é um erro excusável do que é um erro inexcusável. Me parece que a existência de uma insegurança quanto a isso, a inexistência de critérios objetivos para você separar o joio do trigo, como disse o professor Gustavo no prefácio, é absolutamente ruim para a administração pública. Por isso eu pretendo criar ou construir, com base na legislação vigente, alguns parâmetros para isso. E o primeiro, e eu acho que mais importante, é a diligência. O gestor público ele precisa ter um grau mínimo, precisa atender um grau mínimo de diligência para que ele não incorra, eventualmente, num erro inexcusável. O que é diligência? O gestor ele precisa se cercar de um mínimo de informações técnicas, jurídicas, enfim, relevantes para a tomada de decisão. Toda decisão pública, toda decisão administrativa exige, pelo menos quase toda, um mínimo de informação, a coleta de um mínimo de informação relevante para que o gestor público decida bem informado. Então, um parecer jurídico, enfim, parecer técnico a respeito daquele tema. O gestor público ele precisa coletar um mínimo de informações relevantes para tomar decisão. Só que esse grau mínimo de diligência ele é variável. Vocês devem imaginar que nem toda decisão vai exigir o mesmo grau de diligência do gestor, de acordo com uma série de fatores que eu trago aqui no livro. Por exemplo, a urgência da decisão. Quanto mais urgente é uma decisão pública, menor deve ser o grau de diligência exigido, porque uma decisão urgente necessariamente demanda celeridade na tomada de decisão e será uma decisão, por consequência, menos informada. Ninguém espera que numa uma encosta que ameaça desabar sobre imóveis residenciais, esse é um exemplo que eu trago, o gestor público demore meses esperando pareceres técnicos para saber se realmente existe uma emergência ou não, porque pode ser que o parecer não seja nem necessário. É possível que a encosta desabe antes disso. A relevância da decisão também é um fator
de alteração do grau de diligência exigido. Né? Quanto mais relevante é uma decisão, e aí não só do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, político, jurídico, enfim, quanto mais relevante é uma decisão, maior é o grau de diligência que se exige do gestor público, e, por isso, menor é a tolerância ao cometimento de erros, caso ele não tenha sido diligente, minimamente diligente sobre aquilo. A existência de obstáculos materiais, isso está no artigo 22 da LINDB, ela fala que na interpretação, não me lembro direito a redação, mas diz que na interpretação de normas sob controle, as instituições elas devem considerar os obstáculos materiais que o gestor enfrenta na hora de tomar uma decisão, na hora de coletar informações importantes. Me parece que isso também vai influenciar ao nível de diligência do gestor público. Falta de recursos, falta de orçamento, dificuldades materiais em geral. Um outro parâmetro que eu queria falar com vocês, eu não vou falar profundamente de todos para a gente poder iniciar o debate aqui, mas eu queria pelo menos iniciar falando sobre eles, é a incerteza jurídica ou fática envolvida na decisão. Isso tem a ver com a inovação que eu falei ali atrás. Decisões administrativas, em geral, envolvem algum grau de incerteza. Quer dizer, o gestor público ele precisa fazer projeções quando ele realiza uma decisão pública. Mas esse nível de incerteza ele é variável. Eu dou o exemplo de uma modelagem de um contrato de concessão patrocinada com prazo muito, de 20, 30 anos. O nível de incerteza fática envolvida naquela decisão, naquela modelagem, ela é muito maior do que em outras decisões ordinárias. Então, a chance que ele do administrador incorrer em erro ele é muito maior. Ele precisa projetar qual é a demanda por aquele serviço público, com isso calcular o valor da remuneração do parceiro público, enfim, envolve uma incerteza fática muito grande. Mas também tem decisões que envolvem incerteza jurídica muito grande, seja porque o gestor público tem como base da sua atuação administrativa um conceito jurídico indeterminado, uma cláusula geral, seja porque ele toma como base da sua decisão uma norma que é muito nova, quer dizer, uma norma recente. O exemplo da Lei de Liberdade Econômica, recentíssima, editada há pouquíssimo tempo, o espaço de erro do gestor na interpretação da Lei de Liberdade Econômica ela é necessariamente maior do que, por exemplo, a Lei 8666, que já tem anos, décadas de vigência. A Lei 8666 já possui uma jurisprudência consolidada sobre o seu... Sim, claro que existem divergências sobre alguns pontos, mas já existe uma interpretação histórica dos tribunais de contas, dos próprios órgãos administrativos sobre o melhor sentido de cada um dos seus dispositivos. Por isso, o espaço jurídico de tolerância a erro ele é menor na extração do melhor sentido ali dos dispositivos da lei. Eu falo de outros parâmetros, não sei se o meu tempo está estourado, Mariana. Eu também esqueci de controlar o meu. Vou falar rapidamente dos outros dois parâmetros. Isso é até uma discussão que a gente teve, né, Gustavo, sobre o cargo exercido pelo gestor. Tem uma discussão muito que é teórica no direito civil e no direito penal, se na análise da culpa seria necessário você considerar as peculiaridades subjetivas do agente na hora de analisar a culpa. Quer dizer, se o cara tem uma boa formação, enfim. E aí eu discuti com o Gustavo, na época da elaboração da dissertação, se no direito administrativo você tem que considerar isso quanto ao gestor público. Quer dizer, aquele gestor que possui uma qualificação maior, dele deveria ser exigido mais para análise da culpa. Isso é uma divergência no direito penal e no direito civil. No direito administrativo, eu acho que não. Eu acho que não se deve considerar a formação intelectual do gestor na hora de se analisar a culpa e se o erro que ele cometeu foi excusável ou não. Eu acho que você deve considerar as exigências do cargo ocupado, que é uma coisa externa ao gestor. Então, eu acho que existem certos cargos na administração pública que exigem conhecimentos técnicos específicos. Um erro sobre um conhecimento técnico que é exigido do gestor por conta do seu cargo e não por conta da sua formação como, engenheiro, como advogado, isso sim que deve determinar o espaço de excusabilidade do erro. Se o erro for mais próximo da especialidade técnica dele, se tem um nível de tolerância menor em relação àquele erro cometido. Finalmente, o último parâmetro que também discuti muito com o Gustavo, eu acho que é um parâmetro mais polêmico, que é sobre o grau de aderência
das informações coletadas pelo gestor. Quando o gestor decide, e ele se informa sobre isso, quando ele é diligente, enfim, solicita pareceres jurídicos e técnicos, ele pode seguir os pareceres jurídicos e técnicos ou ele pode simplesmente ignorá-los. Na verdade, tem 3 possibilidades aqui. Ele pode segui-los, pode ignorá-los, ou pode deixar de seguir aquele parecer técnico ou jurídico de maneira motivada. Me parece que o grau de aderência ao parecer, às informações, não só ao parecer, né, as informações técnicas coletadas pelo gestor, quanto mais aderente à decisão, maior, melhor dizendo, é o espaço de tolerância jurídica ao cometimento de erros. É claro que isso não vai isentar ele totalmente. O fato de ele seguir um parecer não quer dizer que ele vai ser isento necessariamente de responsabilidade caso ele cometa um erro, mas isso é uma forma de se reduzir, de se aumentar, na verdade, o espaço de tolerância dos órgãos de controle. Tem vários outros parâmetros que vão incidir ali no caso concreto. Acho que é isso. Posso me aprofundar em mais alguma coisa no seguir do debate, mas vamos, por enquanto, é isso. Obrigado, gente. Muito obrigado, Dr. Pedro de Holanda Dionísio, pelas palavras. E o nosso segundo debatedor desta mesa redonda graduou-se em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 1994 e é mestre em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tem Master of Laws pela Yale Law School e é doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O palestrante é professor titular de Direito Administrativo da UERJ, professor de cursos de pós-graduação da Escola de Direito do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas, e professor emérito da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Convidamos a palestrar, neste momento, o procurador do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Gustavo Binnenboim. Vai ver uma inversão. Desculpa. Mas a minha apresentação já está feita. Tá. Então, eu vou que você estava me dando uma promoção de adjunto para titular. Desculpa, eu vou apresentar o senhor, então. Então, refazendo, então, o nosso convidado é graduado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 2002, é mestre em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tem Master of Laws pela Harvard Law School e doutorado em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O palestrante é professor de Direito Administrativo da UERJ, tem vasta experiência na área de Direito Público, com ênfase em Direito Constitucional e Direito Administrativo. Agora sim, a palavra, o doutor José Vicente Santos de Mendonça. Obrigado. Obrigado pelo convite, Mariana, Pedro. Uma alegria estar aqui com amigos, alunos, ex-alunos. Realmente, essa obra do Pedro é uma obra de referência no tema, não havia nada escrito, e o que foi escrito tem excelente qualidade. Eu pretendo falar aqui de coisas um pouco mais abrangentes do que apenas o direito ao erro. Eu fiz uma apresentação para esse debate especificamente. Eu acho que nós temos que discutir aspectos e parâmetros do controle público em geral, e dentro deles eu vou encaixar o debate sobre direito ao erro. Então, minha apresentação, 5 narrativas contemporâneas acerca do controle público, ela traz 5 afirmações que se faz, usualmente, uma delas tem a ver com direito ao erro, diria que 2 delas, e eu proponho aqui não respostas, mas eu proponho um panorama de investigação científica sobre essas afirmações. Uma apresentação que se divide em 3 partes. Espera aí, como é que volto? Aqui, pronto. Bom, então, dividi a minha apresentação em 3 partes. Eu vou apresentar essas narrativas, essas 5 narrativas. Depois eu vou trazer algumas hipóteses a respeito delas e vou suscitar algumas condições de verificabilidade, ou seja, o que se pode fazer para verificar, para confirmar ou para invalidar essas afirmativas, e depois algumas breves palavras de encerramento. Primeiro, então, as 5 narrativas sobre o controle público, em geral. Uma narrativa é neutra e 2 narrativas são positivas, ou seja, têm uma valência positiva sobre o controle público, dizem coisas positivas sobre o controle feito pelo judiciário, feito por tribunais de contas e feito pela advocacia pública.
e 2 têm valência negativa, são críticas, relatam ou destacam aspectos negativos do controle público como um todo. Primeiro, essa narrativa neutra, que talvez seja menos usual. Eu fiquei na dúvida se eu deveria destacá-la ou não, mas ela aparece. É uma narrativa cronológica, uma narrativa que conta uma história sobre a ascensão do controle público enquanto tal. As 3 fases do controle público seria essa primeira narrativa. Afirma-se que existiria uma sequência cronológica e evolutiva no controle da administração pelos órgãos de controle. De uma primeira fase de graça e ineficiência, em que você não tinha efetividade quase nenhuma, um controle meramente formal, enfim, procedimental, um controle que não queria encontrar problemas, enfim, talvez não tivesse força para debelar esses problemas. Um segundo momento em que você tem uma fase de ascensão dos controles públicos, meados dos anos 90. Finalmente, é uma fase que seria a fase atual, em que você tem uma reflexão, uma avaliação sobre a efetividade, os efeitos dos controles públicos e até talvez uma crise ou uma crítica de certos excessos que vieram a partir dessa ascensão dos controles públicos. Seriam fases sucessivas, então conta-se uma história, conta-se uma narrativa em que o controle, os tribunais de contas, se quiser, não tinham força, passam a ter muita força e começam a se colocar em questão, começam a avaliar seus resultados. Essa é a primeira narrativa, uma narrativa neutra, que eu quero destacar para vocês. A ascensão desses órgãos de controle e do controle público decorreria da Constituição de 88, que reconhece, por exemplo, a força e empodera os órgãos de controle, e também por um certo isomorfismo funcional com o Supremo Tribunal Federal. Quero dizer aqui com isso que, se você tem um ativismo judicial, o órgão de topo, Supremo, faz, se você tem um Supremo ativista, você vai ter um Tribunal de Contas ativista, você vai ter uma CGU ativista, você vai ter uma advocacia pública ativista e por aí vai. Ou seja, um isomorfismo funcional, cujo topo, que surge no Supremo, ou que se afirma no Supremo, que vai sendo replicado em todos os órgãos de controle. Isso, então, é a explicação que se traz para essa ascensão e talvez até para a crise desse controle público. Essa é a primeira narrativa. Agora, as 2 narrativas positivas do controle público. Primeiro que você teria o controle público, per se, teria um uso da técnica pelos técnicos dos controles, os controladores públicos de base técnica. Você teria, em especial, os servidores, os analistas, fala aqui pensando, por exemplo, em tribunais de contas mesmo, você teria os técnicos dos órgãos de controle, agiriam de modo estritamente técnico. Você teria, por vezes, os diretores, os dirigentes, os conselheiros, os ministros, com algum espaço de discricionariedade política. Talvez isso se justificasse pela forma de sua investidura. Há um certo elemento em que pode aparecer um elemento político, mas os técnicos em si, a base, teriam um procedimento de tomada de decisão estritamente técnico. Um modelo piramidal, na qual você tem uma base técnica e um topo, que pode ser não técnico. Eu não diria político, mas eu diria não técnico. Pode exercer uma discricionariedade que não está pré-ordenada, ou argumentos que não sejam estritamente jurídicos, enfim. Então, você teria, por exemplo, para tribunais de contas, uma atuação simultaneamente técnica e, eventualmente, não técnica na ponta. Um modelo de pirâmide com uma base rigorosamente técnica e, em cima, nesse modelo piramidal, por vezes, decisões não técnicas. Essa é a segunda narrativa, uma narrativa positiva, porque você tem uma legitimação técnica, essencialmente uma legitimação técnica. Segunda narrativa positiva, essa que é o tema principal do nosso debate de hoje, o respeito ao direito ao erro. Os órgãos de controle reconheceriam, talvez não estritamente nos termos 28, talvez de forma um pouco titubeante, mas os órgãos de controle saberiam reconhecer o direito ao erro. Existiria um direito ao erro, não seria um controle rigoroso e inclemente, mas existiria um direito a um certo erro excusável do administrador público, do executivo, enfim, do administrador na função executiva. Existiria um direito ao erro reconhecido pela prática jurisprudencial desses órgãos de controle. Então, uma narrativa neutra, uma ascensão
força, a força dos órgãos de controle, duas narrativas positivas, uma decisão essencialmente técnica e uma decisão que reconhece um espaço de erro legítimo para o administrador. E agora, duas narrativas críticas em relação aos órgãos de controle. A primeira, que também vocês provavelmente já conhecem, enfim, ainda mais estando ou tendo interesse pelo controle público, a narrativa do hipercontrole público, que seria abrangente e negativo, que produziria efeitos negativos. Essa narrativa diz o seguinte: haveria uma autoavocação de poderes por parte dos órgãos de controle, fundada muitas vezes em referências normativas genéricas, eficiência, economicidade, princípios de toda sorte, que gerariam um hipercontrole sobre a atividade administrativa enquanto tal. Então, você teria um hipercontrole fundado em certos padrões normativos genéricos. Esse hipercontrole, o problema não seria tanto o fundamento normativo do hipercontrole, mas os efeitos. Ele seria um controle abrangente, mais do que deveria, entrando em espaços ali, o micromanagement do mérito, digamos assim, administrativo, usar uma expressão, uma categoria um pouco vetusta, mas enfim, e essencialmente os efeitos desse hipercontrole, que é muito abrangente, seriam negativos. Você teria uma dificuldade para inovar, uma tibieza por parte do administrador, aspectos de legitimidade, e também, pairando sobre tudo isso, uma discussão sobre insegurança jurídica. O que é certo hoje pode deixar de ser certo amanhã, conforme a plasticidade de padrões como eficiência, economicidade fossem interpretados pelos órgãos de controle. Então, aqui, uma crítica, uma narrativa essencialmente crítica em relação à forma como se faria o controle público em 2019. Duas narrativas de elogio, duas narrativas de crítica, uma narrativa mais neutra. Pois bem, assim, uma outra eu falei de... bom, a segunda, tem mais uma crítica aqui, que esse efeito... Eu estava tentando juntar as críticas para ficar pareio, mas eu descobri que eu coloquei 3 críticas. O efeito desse hipercontrole abrangente geraria a chamada, a doutrina espanhola fala às vezes disso, a fuga do bom servidor, a chamada fuga do bom servidor. Um dos efeitos mais perversos desse hipercontrole seria a dificuldade de bons servidores ocuparem funções com conteúdo decisório. Eles teriam medo, eles não estariam dispostos a, digamos assim, colocar seu CPF para ser eventualmente responsabilizados na pessoa física. Isso geraria um problema de seleção adversa, usando a expressão técnica, ou seja, só quem está disposto a se, entre aspas, corromper, aceitaria esse risco, que é elevado, já que ele já tem um apetite alto pelo risco, ele é um corruptor, e, em todo caso, o dinheiro desse malfeito forneceria uma espécie de seguro contra esses riscos que ele estaria assumindo em relação ao seu patrimônio pessoal. E um segundo problema desse tipo de fuga do bom servidor seria o chamado apagão das canetas. Ou seja, as pessoas teriam medo de decidir, então, mesmo as pessoas com capacidade decisória tocariam de lado ou jogariam a decisão para um superior hierárquico. Não decidiria, haveria uma seleção adversa. Quem tem pulso para tomar a decisão são as piores pessoas. E quem é bom, quem é uma pessoa íntegra, para tomar a decisão tem medo de decidir, toca de lado ou chuta para cima na esperança de que alguém que não ele tome a decisão. Isso aí seria um efeito adverso do hipercontrole, chamada fuga do bom servidor. Bom, vamos colocar em crise, ou seja, vamos fazer uma crítica a cada uma dessas hipóteses muito brevemente. Eu vou fazer uma crítica a essas hipóteses e vou sugerir para vocês, acho que minha apresentação tem um tom até acadêmico, condições de verificação de cada uma dessas hipóteses. Então, eu estou pensando em artigos, para que a gente não fique apenas no discurso, nessas apresentações de palestra, que eu tenho certeza que parte disso vocês já ouviram algumas vezes. Então, eu estou querendo fazer algo mais do que isso. Vamos lá. Essas 3 fases do controle público. Acho que uma boa forma de colocar essa afirmação em crise é afirmá-las não sucessivas e não necessárias. Em outras palavras, é plausível imaginar que existam controles absolutamente ineficientes, controles públicos absolutamente ineficientes, controles públicos que não partiram para uma terceira fase de avaliação de resultados.
Existem controladores, tipos de controle, objetos de controle que podem ser absolutamente inefetivos. Existem controladores que não realizam nenhum tipo de avaliação dos seus resultados. Então, onde a narrativa tradicional fala que existem 3 etapas sucessivas e necessárias, pode ser que nós tenhamos uma não sucessividade, uma não necessariedade dessas etapas acontecendo em relação ao controle público. E uma forma de você... Então, não seriam fases, mas seriam bolsões. Você teria 3 momentos que acontecem ao mesmo tempo, conforme o Estado, conforme o ente federativo, conforme o tipo de controle, conforme a maturidade institucional do controlador. Então, eu diria que a forma de se verificar isso é analisando os resultados do controle e analisando se existe algum tipo de análise sobre os resultados desse controle. A minha hipótese aqui, para colocar em crise a afirmação de uma sucessão cronológica, é de que não são fases, mas bolsões, são momentos que acontecem ao mesmo tempo. A segunda crise, ou a segunda colocação, essa aqui enfim, até eu estou levando uma questão para vocês. Essa aqui é uma questão delicada em relação ao comportamento não técnico dos técnicos. Veja que eu estou falando aqui do comportamento, do padrão de decisão dos técnicos, e não dos diretores, dos presidentes, dos conselheiros, dos ministros. Estou falando o comportamento não técnico dos técnicos em si. E essa é uma hipótese muito interessante a ser investigada, que é o seguinte: existem 2 efeitos, o efeito halo e o efeito Breno, que seria o seguinte: o efeito halo é um efeito da psicologia experimental que diz o seguinte, esse é um efeito mais macro, tá? Você teria a atribuição, a partir de julgamento de uma qualidade, você teria o transplante desse julgamento positivo sobre uma qualidade para outra qualidade, para outra seara que nada tem a ver com aquela qualidade original. Então, por exemplo, o estudo clássico sobre efeito halo tem a ver com beleza. As pessoas mais bonitas são percebidas como mais competentes. Esse é o exemplo clássico do efeito halo. O halo daquela auréola que aparece na cabeça dos anjos, né, dos santos. Então, obviamente que a beleza nada tem a ver com competência, mas as pessoas transplantam um juízo positivo numa seara para outra. Isso leva a erros de decisão. E aí a minha hipótese, que é uma hipótese polêmica, mas stay with me, é a seguinte. Políticos extremamente populares ou em primeiro mandato costumariam gozar de boa vontade técnica, por parte da base técnica. Haveria uma espécie de boa vontade de primeiro mandato, uma boa vontade associada à popularidade. O efeito halo está aqui, o efeito auréola está aqui. A popularidade política se transplanta em um certo, veja, não é um free pass absoluto, mas uma certa boa vontade técnica. Por outro lado, o efeito Breno, eu chamei de efeito Breno, é o seguinte: o Breno foi um conquistador gaulês que chegou e conquistou Roma, só não conquistou o Monte Capitólio, e os conquistados romanos, né, disseram para ele, mas você está exigindo uma cobrança aqui de ouro da gente, e isso é muito, a gente não tem como pagar. E aí o Breno, esse personagem histórico, puxou a sua espada, colocou na balança, na qual do outro lado os conquistados romanos teriam que colocar a quantidade de ouro que eles teriam que pagar. Ele tirou a espada, colocou na balança, ou seja, pesou ainda mais, né? E ele falou assim: ai dos vencidos, ou seja, você perdeu e você não tem condição de reclamar, então agora vai ser pior. Esse seria o efeito, né? A expressão em latim é vae victis. Ou seja, o que isso quer dizer? Políticos extremamente impopulares ou em final de mandato, para o qual não tenham feito sucessor, gozariam de pouca boa vontade técnica. Ou seja, de alguma forma você está transplantando a impopularidade ou o fim de um ciclo político, vamos chamar assim. Isso é filtrado tecnicamente, isso influencia aqui negativamente, não o efeito auréola, mas ai dos vencidos, pobre dos vencidos. Então, você teria aqui, digamos assim, um uso seletivo da técnica. Você teria não um modelo de pirâmide, em que você tem uma base técnica e uma ponta em que você pode ser técnico ou não técnico, mas você teria um modelo de um palimpsesto, em que você tem várias frequências, várias colorações de técnica e de não técnica, mesmo na base.
Outro exemplo, enfim, órgãos de controle que, em reação a escândalos, agem de forma mais rigorosa como forma de manter ou recuperar seu prestígio e sua reputação. Isso é uma reação deliberada que pode significar algum nível de controle da técnica, uso estratégico da técnica. Então, contra uma afirmação de que existe uma base técnica e um topo que pode não ser técnico, eu estou propondo aqui uma matriz em que os setores dos órgãos de controle são, por vezes, mais ou menos técnicos, mas não existe uma divisão tão clara entre base e topo. E como que a gente pode verificar isso? Vejam, essa é uma hipótese polêmica. A gente teria que verificar o padrão de decisão nessas hipóteses, ou seja, os tribunais de contas estão sendo mais rigorosos em início de mandato e menos? Acho que isso é uma pesquisa fácil de ser feita. É claro que há uma correlação, isso não é causa. É muito difícil, em processos sociais complexos, identificar causalidade. Existem muitos fatores que podem estar em jogo, inclusive a complexidade da decisão. Mas, por vezes, é interessante identificar padrões de correlação. Enfim. Agora, um pouco mais light a hipótese aqui, que eu coloco em crítica. Não haveria uma consistência no reconhecimento de um direito ao erro. Ou seja, contra um discurso que afirma que os tribunais de contas ou judicial reconhecem um direito ao erro do administrador, esse reconhecimento ao direito ao erro seria arbitrário, seria muitas vezes inconsistente e, por vezes, ele afirmaria a decisão dos órgãos de controle, significando algo como: errar comigo é acertar, ou seja, você tem o direito ao erro desde que você erre comigo, desde que seu erro corresponda ao meu erro. O direito ao erro seria, quando eu erro, e você tem o direito de errar comigo, decidir comigo, mas não exatamente errar contra o meu padrão decisório. Cito aqui uma decisão recente do TCU, Acórdão 1941 de 2009, cujo trecho diz o seguinte: para fins de exercício do poder sancionatório do TCU, pode ser tipificado como erro grosseiro, artigo 28 da LINDB, o descumprimento sem a devida motivação de determinação expedida pelo TCU, pois tal conduta revela grave inobservância do dever de cuidado, o que configura culpa grave. Então, assim, aparentemente, o que quer dizer assim, se você desconsidera a minha determinação, é erro e a culpa grave. Então, assim, você tem o direito ao erro, você erra quando você não segue o que eu decidi. Isso então, uma possível crítica. Errar contra mim é sempre erro. Se decidir contra mim é sempre errado, né? Como você verifica isso? Eu acho que uma possibilidade de verificar isso é estudo jurisprudencial, é você estudando os padrões de decisão, com atenção ao que aparece muitas vezes, que eu chamei de discurso concessivo que identifica exceção, que é uma coisa assim: em que pese o direito ao erro, reconhecido no artigo 28 da LINDB, neste caso é diferente. Então, você identifica a exceção. A partir do momento que você tem um órgão de controle que identifica a exceção, que consistentemente identifique exceções, ele não está reconhecendo o direito ao erro. Ele está, digamos assim, criando um parágrafo novo no seu padrão de decisão para dizer que, em que pese o direito ao erro, ali existe um erro verdadeiro. Como em outros casos existe discurso concessivo. A gente aqui, como procurador do Estado, sabe, decisões judiciais assim, em que pese a separação de poderes, que existe, que é importante. Nesse caso, tem que dar a coisa, enfim. Uma espécie de... você faz uma concessão para dizer que aquele caso é diferente. Se todos os casos são diferentes, você não está realmente reconhecendo o direito ao erro. E essa é uma coisa que tem que ser levantada a partir da jurisprudência. Eu estava discutindo com o Floriano, Gustavo. Há um tempo ele estava dizendo que, em alguns órgãos de decisão, era isso que estava acontecendo, ou seja, você tinha o parágrafo da LINDB, digamos assim. Então, você decidia como sempre havia decidido, só que agora você tirava um chapéu para a LINDB, dizendo, realmente, mas aqui o direito ao erro, então, analisando as consequências, etc. e tal, você aumentava o modelão, vamos chamar assim. Bom, e agora uma outra hipótese, essa é uma hipótese também crítica, é a crítica da crítica, portanto, ela gera um positivo. O hipercontrole seria seletivo e, por vezes, positivo. Assim como no caso do ativismo judicial, tem um livro interessante da Tami Pogrebinski, Judicialização ou Representação, na qual ela faz um levantamento, ela mostra que talvez não exista um ativismo judicial
porque na absoluta maioria dos casos os tribunais decidem com a administração, elas estatisticamente decidem muito pouco contra a administração, em casos relevantes sim, mas na maioria dos casos prevalece a decisão, existiria uma deferência. Talvez aqui você teria uma percepção de hipercontrole, ou talvez o hipercontrole seria seletivo. Na maioria dos casos, os órgãos de controle seriam sim deferentes, não o sendo em casos de impacto econômico. Então, assim, na verdade, não existiria hipercontrole. Estatisticamente, não existiria hipercontrole, porque, na absoluta maioria dos casos, a decisão da administração prevalece. Só não prevalece em casos muito importantes em que aí sim existe alguma discussão, alguma deliberação, etc. e tal. Aí a crítica dessa crítica é, mas será que isso não é justamente o ativismo? É decidir pelo outro órgão em hipóteses de impacto? Enfim, uma outra observação disso aí é que haveria efeitos positivos nesse hipercontrole público. Basta considerar países relativamente próximos aos nossos, como América Latina, como o nosso, América Latina, em que você não teve uma atuação tão robusta, tão forte de órgãos de controle. Aliás, você não tem, às vezes, tantos órgãos de controle, que é outro aspecto que é muito criticado, a descoordenação dos órgãos de controle. Então, às vezes, a descoordenação é o que garante um certo padrão de desenvolvimento institucional. Tem um custo, a gente conhece o custo, a gente vive esse custo, só que é melhor pagar esse custo do que não ter controle, do que ter controles fracos. De alguma forma, há um elemento epistêmico aqui, que a gente conhece profundamente aquilo que a gente tem, a ponto de poder fazer uma crítica muito profunda. Mas a gente não conhece aquilo que a gente não tem. Então, assim, o outro, a grama do vizinho é sempre mais verde porque você não tem a grama do vizinho, você não detém a grama do vizinho. Você conhece profundamente aquilo que você tem, mas você não tem informação sobre o outro, sobre o que você não tem, então você pode preencher com a fantasia, com a expectativa, com a ilusão. Ora, a gente conhece profundamente um Estado em que nós temos 7, 8 órgãos de controle da administração federal, TCU, CGU, MPF, AGU, Controladoria Interna, etc. e tal, mas o que seria do Brasil sem instâncias de controle que são respeitáveis, que são fortes, que por vezes geram custo do Brasil, sim, mas que garantiram, de alguma forma, um certo nível de institucionalidade num país que, por vezes, em outros aspectos, é tão descoordenado, é tão disforme, é tão desorganizado. Então, esse é um elemento positivo, ou um possível elemento positivo desse hipercontrole. Assim. Tem custo, mas é melhor ter do que não ter. Bom, último, já estou me adiantando aqui para o final, na maioria dos casos, a crítica, a hipótese, né, enfim, que eu levanto contra a narrativa tradicional da fuga dos bons servidores. Não haveria fuga dos bons servidores. Os bons servidores ainda assim ocupariam funções de decisão. Por quê? Em função do viés de otimismo, as pessoas não acreditam que serão penalizadas. Também porque, muitas vezes, cargos em comissão, especialmente de chefia, fornecem mais propósito no trabalho do que funções burocráticas. E um dos motivadores mais fundacionais do comportamento humano é sentir que o que faz tem propósito. E as funções de chefia costumam ter mais propósito, serem mais interessantes do que funções burocráticas. Então, as pessoas acreditam que elas não serão responsabilizadas e, por mais que elas achem que possam ser, elas acham que vale a pena pagar o risco porque elas querem ter uma experiência mais interessante sendo chefes, ocupando cargos, decidindo coisas. E também, em alguns casos, o interesse financeiro de ganhar um pouco mais triunfaria sobre essa percepção do risco pessoal associada a um possível, enfim, ser ordenador de despesa e ter que pagar lá, enfim, uma multa. Então, talvez haja algum nível de apagão de canetas, mas a fuga do bom servidor talvez não seja um fenômeno tão real assim. Como verificar isso? Acho que isso é muito difícil de se verificar. Talvez a gente consiga pesquisar isso vendo o tempo de decisão correlacionado com precedentes de responsabilização pessoal. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a partir do momento que se consolidou uma cultura de responsabilizar pessoalmente aquele tipo de servidor, ele tomou decisão, aquele servidor passou a tomar decisões em um tempo maior, passaram a existir processos de delegação da autoridade decisória para outro. Isso é muito difícil, também porque correlação não é causalidade. Acho que é difícil fazer essa pesquisa.
Outra coisa, em relação ao perfil da fuga do bom servidor, qual é o tempo para provimento de cargos de direção, qual é o perfil desse servidor que é ordenador de despesa, talvez fazer algum tipo de entrevistas com ele para ver se eles têm esse tipo de preocupação, enfim. Mas realmente é uma hipótese de muita difícil verificação. As pessoas falam isso em palestra, mas eu ainda não vi provas consistentes de que... Eu vi evidências anedotárias. Por exemplo, eu estava ontem ou anteontem em Curitiba, numa palestra do Instituto dos Advogados do Paraná, e havia um advogado público, enfim, uma autoridade que dizia que em pequenos municípios está havendo problema para virar secretários municipais, que as pessoas estão com medo. Mas são evidências anedotais, assim, não exatamente algo que tenha algum fiapo de consistência científica, enfim, algum nível de metodologia. Conclusão. Nós vimos aqui narrativas e contranarrativas e algumas sugestões de métodos para se verificar essas afirmações. Qual é a conclusão disso? A gente precisa de estudos empíricos. A gente precisa verificar essas narrativas. Em 2019, quase 2020, a gente não precisa mais, digamos, construir novas narrativas sobre o controle público, sobre o mérito. A gente sequer precisa massificá-las. Ou seja, afirmar que existe muito controle, que ele é ruim ou que ele é bom. A gente precisa colocar a mão na massa e avaliar se essas hipóteses são verdadeiras ou não. A gente precisa discutir se o direito ao erro, cujas bases estão muito bem estruturadas pelo Pedro, se ele é reconhecido, se ele vai ser reconhecido, se teve algum impacto a edição do 28 da LINDB. Talvez esse nível de pesquisa, ou esse perfil de pesquisa, seja o que a gente precise em 2019 e em 2020. E, daí, então, a importância dos grupos de pesquisa, dos observadores independentes, um fenômeno que a gente começa a ver junto a tribunais de contas, uma coisa que havia tradicionalmente junto à judiciária, mas hoje existe junto a tribunal de contas. E, finalmente, se a gente está discutindo aqui um direito ao erro e narrativas que podem não ser verdadeiras, a gente tem um ambiente de incerteza, de uma incerteza epistêmica, de narrativas e de contranarrativas, que ainda não se verificaram, como disse, ou que jamais se verificarão. Como disse, é dificílimo identificar se há ou não uma fuga do bom servidor. Nesse ambiente de confusão e de incerteza, de falta de pesquisa e de incerteza, justifica-se mais do que nunca a necessidade, e tenho certeza que o Gustavo pensa comigo, a necessidade de que se fixe um parâmetro do controle dos órgãos externos sobre a administração pública. Em outras palavras, a gente precisa ter clareza para saber se existe um direito ao erro, a gente precisa saber o que é entrar no mérito, qual é o espaço do controle enfim, externo sobre decisões de políticas públicas. A gente tem um controle absolutamente inconsistente, padrões de controle inconsistentes. Nós precisamos, talvez seja meu recado final, e a única afirmação normativa que eu faço, eu trouxe dúvidas para vocês, né? E talvez uma agenda de pesquisa. Talvez a afirmação normativa que eu ouse fazer seja, se a gente tem tantas incertezas e se a gente está lutando pelo reconhecimento de um direito ao erro, nós precisamos construir um padrão claro de controle externo sobre mérito administrativo, sobre escolha administrativa. Em outras palavras, esse critério pode ser estabelecido por lei, talvez uma lei quadro do controle administrativo, mas provavelmente em 2019 e em 2020 esse critério se construa jurisprudencialmente. Em outras palavras, nós precisamos de um caso Chevron no direito brasileiro. Nós precisamos de um grande precedente do Supremo Tribunal Federal sobre controle do mérito administrativo para saber o que é erro. Até para saber o que é erro, com diligência, etc., 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 a gente tem que saber até onde o controle pode ir, de forma clara, consistente, e que o Supremo adira a esse precedente e que, naturalmente, isso vai se espalhar pelos órgãos de controle, os outros tribunais e os tribunais de contas também. Precisamos de clareza, precisamos de um grande precedente sobre controle público, sobre escolhas administrativas. Essa é uma condição sine qua non para a gente discutir erro do administrador. A gente tem que saber até onde o controle pode ir. Bom, essas são as minhas palavras. Eu agradeço a atenção. Estou aqui meus e-mails, enfim. Divulgar aqui o meu projeto de extensão. O Pedro é pesquisador permanente do projeto de extensão.
Ele é um projeto de extensão, é da UERJ, mas é um projeto de extensão que a gente faz Olimpíada de Direito Administrativo. Vai ter um seminário agora, 23 de novembro, na UERJ, sobre inovação no direito público. Todos os professores da UERJ de administrativo vão falar, Gustavo também. Enfim, eu convido vocês, vamos discutir direito ao erro também. Mas eu acho que nós precisamos consolidar uma estrutura teórica do direito ao erro, mas também colocar a mão na massa e ver como as decisões estão sendo feitas e, antes e além de tudo isso, ter um grande precedente sobre escolhas públicas que vai vir inexoravelmente, que terá que vir do Supremo. Muito obrigado, meus amigos e minhas amigas. Nosso muito obrigado ao Dr. José Vicente Santos de Mendonça. Peço desculpa novamente pelo erro na ordenação das falas. E agora, só para recapitular, fazer um breve resumo do Dr. Gustavo Binemboim. Ele é procurador do Estado do Rio de Janeiro, é mestre e doutor em Direito Público pela UERJ, ele é professor da FGV e da EMERGE. Agora sim, Dr. Gustavo Binemboim, a palavra. Obrigado a todos. Queria começar agradecendo à presidente Mariana Montebello Willemann pelo convite, ao Pedro Dionísio, ao Zé Vicente pela companhia, saudar todos os presentes, na pessoa do desembargador Sérgio Cavalieri Filho, mestre de todos nós. Quem não estudou responsabilidade civil pelo seu programa de responsabilidade civil, quem, mais antigo como eu, não com vocês, não acompanhou a presidência do desembargador Cavalieri no Tribunal de Justiça, uma contribuição substantiva ao Poder Judiciário brasileiro. Saudar também os amigos presentes, na pessoa do Sérgio Pimentel, amigo querido, procurador-geral da Alerj, Fernando Dionísio, que não se contém de orgulho ali, ex-procurador-geral do município do Rio de Janeiro, pai do Pedro, Ana Carolina Miguel, a namorada, pretendente, circundante aqui, do lado já do seu futuro sogro. E dizer que esse painel aqui me demonstra que a velhice que me perseguia implacavelmente nos últimos anos finalmente me alcançou. O Zé Vicente foi aluno da minha primeira turma na UERJ, um dos alunos mais brilhantes que eu já tive. Esse é o misterioso prazer da academia, de você ser secundado por pessoas muito mais brilhantes do que você, é o caso do Zé. O Pedro, da última turma de mestres, lá do nosso programa, um jovem também brilhante, educado, polido, estudioso, sério, e fez um trabalho que eu concordo com o Zé, por enquanto, o que há de melhor em literatura brasileira sobre essa discussão do direito ao erro. E a presidente, quase uma ousadia, fui da banca de doutorado da presidente Mariana Montebello, também para meu orgulho. Então, é um encontro de amigos e um prazer grande estar aqui nessa audiência tão qualificada de servidores do Tribunal de Contas, de autoridades, colegas e todos vocês. Eu não preparei Fiquei aqui que nem aquele aluno que recebeu uma redação da professora com um comentário. Sua redação contém ideias boas e originais, mas a nota é 0. E aí o aluno não entendeu muito bem e perguntou, professor, por que a nota é 0 se as ideias são boas e originais? É que as ideias boas não são originais e as ideias originais não são boas. E é um pouco assim que eu me sinto depois de ter sido precedido pelo Pedro Dionísio, pelo Zé Vicente Mendonça, num assunto tão novo para o direito administrativo brasileiro. Eu vou falar brevemente sobre um pouco o histórico desse artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, para introduzir a forma pela qual a discussão foi conduzida no Congresso Nacional e chegou a obter a sanção presidencial. Quais são as razões determinantes, a meu ver, da existência desse dispositivo que limita a responsabilidade dos agentes públicos aos casos de dolo e erro grosseiro. Discutir um pouco as teses sobre, pasmem os senhores, sobre a inconstitucionalidade do dispositivo e sobre uma interpretação conforme que tem já sido proposta aí pelo Brasil afora, para, me adianto em dizer, descartá-las, é a posição que eu tenho.
e, de alguma forma, seguindo aqui o que já foi dito, pensar sobre a interpretação e aplicação desse novo dispositivo legal no país. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro foi conduzida no Congresso Nacional num momento político muito delicado que nós passamos e ainda atravessamos, porque é uma discussão tecnicamente muito sólida, amadurecida ao longo de muitos anos. Foi um projeto preparado por uma comissão de juristas independentes altamente qualificados. Eu não fiz parte, então posso dizê-lo com grande isenção e apenas, no final, contribuir com um parecer, no momento da sanção ou do veto presidencial. Mas fomos atropelados por um fenômeno que acontece em muitas sociedades, que ainda paira sobre a sociedade brasileira, que é a mistura das discussões técnico-jurídicas com discussões políticas. É natural que isso aconteça no parlamento. Naquele caso, como tantas outras coisas que acontecem no Brasil, a pior coisa que pode acontecer a um projeto é ser acusado de querer acabar com a Lava Jato. Então, o projeto de lei de alteração da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro foi acusado de ter um ranço antipunitivista, de querer, de alguma forma, imunizar possíveis agentes públicos responsáveis por malfeitos, e isso criou uma aura negativa na imprensa. E, obviamente, seres humanos respondem a incentivos, agentes públicos em geral e agentes políticos em particular são seres humanos, de diversas espécies, mas são seres humanos, e respondem a esses incentivos. Então, o projeto foi muito minado, em alguns casos por discussões jurídicas sólidas, reais, em outros casos, a meu ver, por uma forma de condução muito populista e pouco técnica. Então, basicamente, a acusação era de que esse artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro tinha por objetivo excepcionar o princípio da legalidade administrativa. Como é que se poderia limitar a responsabilização civil e administrativa de agentes públicos a casos de dolo ou erro grosseiro, que seria o código dogmático correspondente à culpa grave? E aí vieram as acusações. A primeira é de que essa norma seria inconstitucional tout court. Seria, como diria o ministro Pertence, uma inconstitucionalidade chapada, porque haveria aqui uma exceção à regra constitucional não contemplada pela Constituição, que no artigo 37, parágrafo 6º, ao prever a responsabilidade civil do Estado por atos dos seus agentes, quando evidentemente agindo nessa qualidade, permitiria o direito de regresso contra os agentes em casos de dolo ou culpa. E aí a lei teria feito uma espécie de redução dessa responsabilidade, falando apenas em dolo ou erro grosseiro, que corresponde, modus in rebus, a uma hipótese de culpa grave, né, na literatura, na doutrina tradicional. E aí passou-se a dizer, e pareceres foram circulados no Congresso Nacional e até o Palácio do Planalto, dizendo não é possível essa limitação pelo legislador ordinário. Bom, parece, em primeiro lugar, que é claro que a Constituição prevê expressamente a possibilidade do direito de regresso como uma norma geral, como só é acontecer com as normas constitucionais, quando houver a presença do elemento subjetivo doloso ou culposo por parte do agente público como fundamento do direito de regresso da administração pública. Mas a Constituição não delimita claramente que hipóteses são essas de dolo ou culpa. Fala amplamente na culpa sem delimitar a sua gravidade, as situações excepcionais, situações de isenção de responsabilidade e assim por diante. Então, em primeiro lugar, me parece que a Constituição não impede que o legislador ordinário crie uma regulamentação sobre uma delimitação sobre as situações culposas que gerarão a responsabilidade do servidor. Isso no plano civil. No plano administrativo, eu tendo a seguir o que disse o Pedro Dionísio em relação ao princípio da culpabilidade.
acho que há na Constituição um conjunto de normas que se aplicam tanto ao direito penal como ao direito administrativo sancionador. É o que eu chamo de o Estatuto Constitucional do ius puniendi estatal. E uma dessas normas, que se extrai lá do capítulo de direitos e garantias individuais do artigo 5º da Constituição, é o princípio da culpabilidade. Qualquer sistema punitivo tem como mola mestra o princípio da culpabilidade dos agentes, no caso dos agentes públicos. Então, não me parece haver nenhuma contradição entre a norma legal que prevê a responsabilidade do servidor administrativa, agora, né, nesse segundo argumento, em casos de dolo ou erro grosseiro, que é o equivalente à culpa grave, quando a Constituição exige culpabilidade nas suas diferentes modalidades. Claro, culpa lato sensu, pode ter o dolo direto, o dolo eventual, e a culpa pode ser também graduada pelo legislador ordinário. Aliás, no regulamento que foi editado agora em junho de 2019 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, por decreto presidencial, há essa graduação, né, dolo direto, dolo eventual, e a assunção por parte do regulamento da LINDB de que o erro grosseiro é o equivalente a uma modalidade de culpa grave. Então, não me parece possível atribuir ao artigo 28 da LINDB a pecha de uma norma inconstitucional, porque a Constituição, em relação ao direito administrativo sancionador, tem um fundamento que não apenas permite, mas exige a culpabilidade como causa da punição dos agentes públicos. Em relação à responsabilização civil, a Constituição não exaure, né, na dicção do parágrafo 6º do artigo 37, as modalidades culposas que gerarão a responsabilidade do servidor. E, com isso, dou o exemplo da Lei Orgânica da Magistratura Nacional e, mais recentemente, do Código de Processo Civil de 2015, no que se refere à responsabilização pessoal de magistrados. Isso é uma escolha do legislador que tem por fundamento a ideia de separação de poderes, a independência dos magistrados, a livre convicção do juiz na apreciação das provas, na interpretação e aplicação do direito. É claro que no Código de Processo Civil de 2015 se fala na responsabilização em casos de dolo ou fraude e casos de culpa gravíssima do magistrado. Por que se faz isso? Quer dizer, não é um favor legal. Não estamos aqui cogitando de uma imunidade. Quer dizer, isso são normas de caráter até global, né? No Concerto das Nações, uma pesquisa revelaria que esse tipo de norma, que só permite a responsabilização pessoal de magistrados, ela é fundamental para a boa aplicação do direito, para que o magistrado não julgue pensando em possíveis responsabilizações diante de cláusulas indeterminadas, de conteúdo aberto. E foi essa a opção que o direito administrativo brasileiro fez, a meu ver, em relação à responsabilização pessoal dos agentes públicos por via da promulgação da nova lei de introdução, ao criar esse parâmetro de decidir como decidir casos de responsabilização de agentes públicos. Eu concordo com a visão e a exortação do professor Zé Vicente em relação à necessidade de estudos empíricos. Essa é uma deficiência histórica que não é da tradição do direito brasileiro e nem da tradição dos órgãos de controle do Poder Judiciário, nem das Cortes de Contas, produzirmos evidências empíricas para a tomada de decisão. Talvez o Conselho Nacional de Justiça esteja num bom caminho e esteja produzindo bom material sobre isso. Mas me parece uma percepção social, e o Congresso Nacional toma decisões políticas a partir dessa responsividade a demandas sociais, de que há, sim, um nível de insegurança jurídica na responsabilização no âmbito disciplinar de agentes públicos que cria um problema, seja para o recrutamento, e é claro que num país com grandes dificuldades de empregabilidade, com 12 ou 13 milhões de desempregados, qualquer concurso público terá muitos interessados e as pessoas têm dificuldade de fazer outras opções a partir de uma determinada idade e tal. Mas há também, além da fuga dos bons servidores, né, que é esse termo cunhado lá
no direito administrativo espanhol, há também a questão que o Zé Vicente chamou de apagão das canetas, que é o direito administrativo do temor, do medo. Né? E o temor é aquela coisa que nem o remédio. Né? Na dose certa é remédio, na dose errada é veneno. A probabilidade do erro em relação à interpretação do direito e à apreciação dos fatos leva a um certo engessamento, um certo congelamento e a inibição de posturas mais inovadoras. E nós estamos diante de um momento em que a administração pública passa necessariamente por processos de transformação, por exemplo, tecnológica. A implantação de mecanismos de tecnologia da informação seguidos, que já estão ultrapassados, seguidos de mecanismos de inteligência artificial na América do Norte e na Europa, já é uma realidade. Já vivemos, por exemplo, no Reino Unido, sistemas de inteligência artificial que tomam a decisão sobre pedágios públicos nas ruas de Londres, quais as ruas, quais os horários, quais os valores, decisões tomadas por programas, robôs, que fazem cálculos baseados em algoritmos ultra sofisticados, capazes de criar desincentivos ao uso do transporte individual e incentivos ao transporte coletivo. Para quê? Porque se sabe que a tomada de decisão por parte da administração pública, nesses casos por seres humanos, vai levar muito mais tempo, pesquisas empíricas muito complicadas, e aí, obviamente, que você tendo mecanismos como o Waze ligados a programas da administração, o nível de acerto dessas decisões é muito maior. Na Escandinávia, a fila para transplantes no sistema público de saúde, que é basicamente estatal, na Suécia, por exemplo, a elegibilidade para transplante já não é mais uma fila cronológica. Né? As pessoas dizem a idade do paciente, o tipo de doença, o tipo de órgão, a localização geográfica. Isso é cruzado com os órgãos disponíveis pelos doadores que falecem, e a elegibilidade aparece como resultado desses algoritmos. É claro que o cálculo é muito mais sofisticado do que uma fila cronológica das pessoas que se inscrevem para obter esses órgãos. E é disso que se trata, de inovar para a administração pública poder cumprir bem o seu papel, atender de forma otimizada o interesse público, prolongar a vida, diminuir o sofrimento humano, né? Aumentar o grau de acesso das pessoas à educação, tornar as alocações orçamentárias na área de saúde mais eficientes para decidir quem vai viver, quem vai morrer e a qualidade de vida de todos nós. Para isso, é preciso ter um espaço de inovação, de qualificação com segurança jurídica e de inovação com a suscetibilidade ao erro. O que propõe-se no livro do Pedro Dionísio é algo muito importante, é que esse artigo 28 não vire letra morta, não caia no esquecimento, não vire um parágrafo a mais em decisões que continuem sendo tomadas como sempre foram, mas que sirva como pontapé inicial para o que o Zé Vicente chamou de parametrização das instâncias controladoras, sejam os tribunais de contas, sejam os órgãos, tribunais do Poder Judiciário. De que maneira se faz isso? Com pragmatismo, pensando em decidir como decidir, pensando nas consequências dessas decisões. Como é que se pode atrair pessoas, criar um ambiente de funcionalismo público saudável, positivo, que crie incentivos à inovação e que dê uma margem de tolerância ao erro? Eu até incentivei o Pedro a manter o título Direito ao Erro, mas não é um clássico direito subjetivo de uma faculdade juridicamente protegida ao erro, né? Porque ninguém tem essa faculdade. Mas é, primeiro, um espaço inexorável. O erro é inerente ao aprendizado humano e essa talvez seja a característica mais extraordinária da nossa espécie, a possibilidade de aprender com os nossos erros. Em segundo lugar, se ele é inexorável, isso já carrega um juízo de justiça para quem comete o erro excusável. É preciso, no entanto, que os órgãos de controle levem esse dispositivo a sério, criem situações, como o Pedro sugere, mais próximo da expertise de quem toma a decisão. É claro que essa pessoa tem uma responsabilidade maior. Se o tempo for curto, a responsabilidade é menor, porque tem que decidir de afogadilho, né? Se levou em conta as informações coletadas. Enfim, criar parâmetros que necessariamente vão ter zonas mínimas de incerteza que são inerentes ao próprio processo de aplicação
do artigo 28 que são inerentes ao erro, que são inerentes à falibilidade humana. Então, eu queria dizer que, primeiro, em relação ao Pedro Dionísio, leiam o livro. É um livro muito bem escrito, denso, que tem boas ideias sobre esse assunto. Exortar a presidente Mariana Montebello a fazer outros diálogos, debates com seus pares aqui no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que é um dos mais importantes do nosso país, e dizer que o legislador normalmente vem a reboque da inovação. Nesse caso, o artigo 28 da LINDB é o pontapé inicial dessa reconstrução dos espaços do controle da gestão pública no Brasil. Ele pode se tornar uma mera letra morta, mais um parágrafo em decisões tradicionais, ou ele pode ser um instrumento de racionalização e otimização na promoção de uma administração pública com mais segurança jurídica e, consequentemente, mais eficiência. Muito obrigado a todos. Bom, queria agradecer novamente as palavras, as exposições, as provocações trazidas tanto pelo Pedro, pelo Zé Vicente, pelo Gustavo, e indagá-los se temos tempo, rapidamente, só para que eu possa passar aqui alguns questionamentos que foram formulados, e aí eu vou fazer ao contrário, né? Eu vou começar dirigindo uma pergunta para o Gustavo inicialmente, aí aproveitando, na verdade, até uma referência que o Pedro fez quando mencionou uma recente decisão do Tribunal de Contas da União, que, ao examinar a aplicação, os limites, as possibilidades ali de aplicação do artigo 28, afastou a sua incidência nas hipóteses de conduta que tenha causado dano ao erário, né? Então, o TCU ele tem, acho que a gente não pode dizer ainda que seja uma jurisprudência, né, firme, sedimentada, nada disso, mas, enfim, sinaliza no sentido de não aplicar ou de afastar a aplicação do artigo 28 nas hipóteses em que haja configuração de dano ao erário. Queria indagar ao Gustavo quais são as suas impressões a esse respeito, se já teve a oportunidade de se debruçar sobre essa decisão especificamente, enfim, se... Resumir qual era o caso? O caso eu não me lembro, Gustavo, mas o TCU ele separou a análise do dano ao erário da análise da responsabilidade administrativa. Disse que a responsabilidade civil não seguiria o 28 da LINDB, bastaria uma culpa simples para ter o dano ao erário, lá pelo 37.6, e mais quanto à responsabilidade administrativa, seguiria o 28 da LINDB. Acho que o argumento que o TCU usa, salvo engano, ele tem umas 2 ou 3 decisões nesse mesmo sentido, é que o Código Civil não faria uma diferenciação entre o nível da culpa, entre o grau da culpa, para a responsabilização civil. Não sei se eu posso adiantar minha posição, professor Gustavo. Claro, por favor. O TCU diz que o Código Civil não faz essa diferenciação para fins de responsabilidade, né, entre culpa grave, leve ou culpa gravíssima, e por isso o dano ao erário enfim, o dano ao erário causado pelo servidor público seguiria o Código Civil. Eu acho que não, acho que o 28 ele é amplo, ele expressamente fala em responsabilização pessoal, que diz respeito tanto, o argumento aqui é gramatical, tá? O 28 usa responsabilização pessoal, que pode ser responsabilidade civil, quanto pode ser responsabilidade administrativa. Eu acho, Gustavo, que tem um argumento teleológico aqui. A responsabilidade civil, muitas vezes, é muito mais grave do que a responsabilidade administrativa. Gestores públicos que administram bilhões de reais ou milhões de reais, no caso da União, no caso dos estados e no caso dos municípios, a potencial responsabilidade civil por dano ao erário ela é muito maior do que eventual responsabilidade administrativa, principalmente quando comparado, por exemplo, com multas aplicadas por tribunais de contas. E se a intenção do 28 da LINDB é melhorar a segurança do gestor público na tomada de decisão, não faz sentido ele se aplicar somente para a responsabilidade administrativa, sobretudo se ele é amplo, se a redação dele é ampla. Não sei se eu consegui responder. Obrigado, Pedro. Eu sempre digo que a arte de ser professor é saber reconhecer você se tornar dispensável. Então, é o caso aqui do Pedro.
eu tendo a concordar por algumas razões além dessas que o Pedro menciona. Não tenho dúvida de que o artigo 28 da Lei de Introdução é uma norma mais específica do que o Código Civil no que se refere à graduação da culpa, mais específica em relação à fatis-pet, né, que seria o caso da responsabilização pessoal dos agentes públicos. Então, o argumento de que o Código Civil mantém o grau da culpa em aberto não seria suficiente. Talvez o que se queira seja fazer um salto para a Constituição, e aí se apelar ou para o 37, parágrafo 6º, e aí a resposta já me parece dada, ou para o dispositivo lá do 37, parágrafo 4º da improbidade administrativa. O ponto aqui é construir seriamente parâmetros de erro tolerável, de erro excusável, para que se tenha segurança jurídica na previsibilidade da conduta que pode ou não ser adotada pelo agente público. E assumir que, em outros campos do direito, já mais consolidados dogmaticamente do que o direito administrativo, o erro é inerente à atuação das instâncias decisórias. Eu costumo dar esse exemplo, que parece um pouco óbvio, mas os exemplos óbvios são bons pela facilidade na demonstração da tese. Ninguém duvida de que as normas sobre situações de incerteza no direito processual penal que incidem na instauração da ação penal e no julgamento final da ação penal são normas de tolerância ao erro. Quando se diz que o juiz, numa situação de incerteza, deve aplicar o princípio indubio pro societate, recebendo a denúncia, ou no julgamento final da ação penal, aplicar o princípio indubio pro réu, para absolver o réu, por exemplo, por falta de provas, o que se está dizendo é que a sociedade prefere correr o risco de processar um inocente a absolver um possível culpado no limiar do processo. E, ao contrário, pela reprovabilidade social da ideia de se condenar um inocente, de que é preferível que o juiz erre absolvendo um culpado do que condenando um inocente. Então, são margens de tolerabilidade ao erro inerentes ao processo humano de cognição, que é falho. E se o processo humano de cognição é falho, as instituições têm que ser adaptadas a essa realidade, porque se o direito vira as costas para a realidade vira as costas para o direito. Quando se tem um artigo 28 com esse grau de inovação, é preciso ter prudência, né? Construir parâmetros que sejam confiáveis, mas não me parece que a solução seja criar artificialmente um argumento, me parece forçado, de uma espécie de redução teleológica, dizendo que ele se aplica só ao direito administrativo sancionador e não ao direito civil. Quando da literalidade dele não decorre isso, quando da sua interpretação teleológica, como disse o Pedro, não decorre isso, porque muitas vezes a condenação civil ela intimida mais do que a própria sanção administrativa, pecuniária ou não. E, finalmente, da interpretação histórica do dispositivo, isso também decorre. Os debates revelam isso, essa era a mens legislatoris. Isso me parece ser, vamos dizer assim, algo que faz parte desse novo contexto que o artigo 28 pretendeu inaugurar. Então, a minha resposta, Mariana, seria: eu sigo o relator. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Pedro, também, por ter contribuído aí para essa questão. Vou agora dirigir uma indagação ao Zé Vicente, diante da provocação que foi feita, né, quanto à fuga do bom servidor. Uma servidora da Controladoria do município de Itatiaia, ela pergunta, então, diante desse fenômeno, né, que intuitivamente a gente considera que está ocorrendo, da fuga do bom servidor, o que seria, então, recomendado? E aí ela traz, especificamente, ela faz aqui um texto a respeito da sua experiência, da experiência por ela vivenciada no município de Itatiaia,
narrando que, efetivamente, naquele município, eles têm testemunhado, eles estão vivenciando uma dificuldade de encontrar servidores que estejam dispostos a assumir cargos de direção e a exercer funções decisórias na administração. E aí ela finaliza aqui dizendo que essa situação nos municípios menores é muito significativa e é muito comum, talvez mais comum até do que intuitivamente a gente imagina que ela seja vivenciada. Interessante que o que eu ouvi, então, está se confirmando. Quer dizer, o município menor talvez seja o município que mais vivencie o problema de fuga de bom servidor, tanto também porque tem menos servidor, né? Então, naturalmente, que o pool de pessoas dispostas a correr o risco é menor. Ora, o que fazer é consolidar uma cultura que respeite o direito ao erro por parte dos controladores, né? Há que se desativar esse estado de coisas, se é que ele ocorre, se é que a gente intuitivamente... quer dizer, não é bom confiar na intuição, mas a gente não consegue deixar de decidir baseado na intuição, assim como outros padrões decisórios, como, por exemplo, empatia, né? Que a empatia costuma tomar... quando você toma uma decisão empática, às vezes você toma decisões erradas. Mas a gente não consegue deixar de agir assim. Então, eu acredito que exista, sim, uma fuga do bom servidor, ainda que não exista evidências empíricas mais sólidas. E, em função disso, talvez uma aposta num estado de coisas é que venha, né, a reação do Poder Legislativo para evitar esse estado de coisas, com leis que são mais garantistas, vamos chamar assim, da tomada de decisão pública. Acho que, por exemplo, consolidar uma cultura em que se respeite os critérios do direito ao erro, propostos, por exemplo, pelo Pedro, começa a desativar esse estado de coisas. Nós queremos inovação, nós queremos as pessoas mais qualificadas ocupando os cargos e não, naturalmente, pessoas não ocupando cargos públicos. Até uma virtude republicana, a ideia de democracia, tem a ver com você participar da condução, o sentido de comunidade que no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, a gente não tem. As pessoas não se sentem pertencentes à sua cidade, não se sentem pertencendo a um grupo maior do que si próprias, a sua família. Isso talvez venha com a ocupação de cargos públicos, eventualmente até cargos não remunerados, enfim. Mas, se todo mundo tem medo, as pessoas não se sentem parte da coletividade. É cada um por si e o controlador contra todos. Isso tem que mudar e, certamente, que consolidar doutrinariamente, reconhecer um direito ao erro por meio de lei também faz parte de um processo cultural. Eu acho que a palavra é essa, é um processo cultural. São vários elementos que vão sendo colocados num caldeirão, assim. É o legislador, é a doutrina que vai tentando mudar, essa coisa vai mudando aos poucos. Se você chegou até aqui, foi a questão de cultura, foi empoderamento, foi o tal do isomorfismo funcional com o Supremo, agora você tem uma certa reação que vem por meio de lei, vem por meio da doutrina. Então, essas coisas são sentidas pelas autoridades decisórias também. Talvez não de forma tão rápida e tão intensa quanto, por exemplo, o legislador gostaria que fosse, mas existe um impacto disso em médio prazo. Eu acho que esses processos de mudança tendem a ter algum impacto em médio prazo. Eu só queria fazer aqui o registro que é bem nessa linha, Zé, que eu propus essa mesa de debate sobre direito ao erro aqui no Tribunal de Contas do Estado, porque a minha ideia é exatamente que a gente comece essa reflexão. E aí eu fico muito feliz de ver, não só aqui na audiência, eu tenho, obviamente, vários servidores aqui do tribunal e auditores, e, portanto, aqueles que lidam, num primeiro momento, com a fiscalização e que exercem, num primeiro momento, a fiscalização, o controle, o monitoramento da ação pública, e que, muitas vezes, em auditorias realizadas em loco, em auditorias presenciais, eles têm ali o contato com o gestor e até têm essa empatia, muitas vezes, eles vão conseguir identificar, ou pelo menos a minha ideia aqui é que a gente consiga construir, e aí, nesse sentido, o texto, a investigação do Pedro, ela traz essa contribuição ímpar, muito, muito significativa, que a gente consiga construir
essas premissas, essas diretrizes, esses núcleos em que a tolerância ao erro ela pode estar presente, ela estará presente, ela deve estar presente. E discutir isso em um órgão de controle, me parece que é exatamente o pontapé inicial para que, internamente, a gente também comece a ter essa mudança, né, a avançar nessa linha. Então, exatamente é isso que eu queria fazer, né? Quando eu propus ao Pedro, vamos debater direito ao erro na administração pública, vamos aqui internamente refletir sobre isso, né? E aí buscar aqui dentro começar a construir essas balizas, começar a construir esse entendimento e talvez aí dar um pontapé nessa caminhada. Bom, agora eu vou direcionar essa última pergunta ao Pedro, até muito por conta de debates e de discussões que eu já tive com ele em outras oportunidades, embora o tema tenha sido trazido pelo Zé Vicente. Mas depois também os pontos podem ser complementados, enfim, sem o menor problema. Uma servidora do controle interno da Procuradoria-Geral do Estado, ela faz uma colocação a respeito do hipercontrole, né? Então, ela diz, né, o hipercontrole ele decorreria da existência de inúmeras instâncias controladoras, inúmeros órgãos de controle que muitas vezes não se falam e atuam de maneira desarticulada. O Zé Vicente colocou que isso traz melhores resultados, né? Quer dizer, embora, obviamente, a gente tenha questionamentos ou críticas a essa multiplicidade, a esse overload de accountability, ainda assim, potencialmente, talvez seja melhor com isso do que se a gente não tivesse esse controle público nessa dimensão, né? Mas, de toda forma, o que se pode fazer para que esses órgãos de controle possam atuar de maneira mais articulada para o controle de políticas públicas? Será que é isso que é o necessário, né? Essa aproximação, essa interação mais dialógica, mais aproximada e coordenada? Eu acho que, obrigado pela pergunta, eu acho que mais do que a rigidez do controle, o problema do controle público brasileiro é justamente a desarticulação entre os órgãos. O Zé falou que a gente está melhor do que alguns vizinhos latino-americanos, que o controle é muito fraco. De fato, mas acho que a gente está ainda no second best, né, o third best, enfim. Eu acho que a gente ainda pode melhorar o controle público brasileiro, apesar de termos controles piores, de termos países em situações com democracias mais fragilizadas pela falta ou ausência total de controle, ou por um controle capturado, enfim. Eu acho que a gente está melhor do que eles, mas a gente ainda tem o que melhorar. E aí tem várias estratégias para se articular o controle público, mas eu acho que tem um instituto do direito italiano, chamado Conferência de Serviço, o Gustavo conhece bem, que permite o diálogo entre órgãos de controle, por exemplo, na celebração de acordos, né? Muito se fala em desarticulação entre órgãos de controle federal na celebração de acordos de leniência, em TACs, enfim, que é uma espécie de desarticulação do controle. Por meio desse instituto, que pode ser incorporado ao direito brasileiro, existem propostas nesse sentido. Sempre que um órgão de controle deseje fazer um acordo, enfim, abra um processo de negociação, é preciso que chame os demais órgãos de controle competentes para celebrar, enfim, não só para celebrar acordo de leniência, a gente sabe que os tribunais de contas não podem, mas eles podem interferir no mérito do acordo de leniência, mas pelo menos para que eles conversem e cheguem a uma solução consensual a respeito daquilo, para que depois não se questione aquele acordo de leniência, aquele TAC, enfim, aquele acordo de controle celebrado, aquele acordo substitutivo celebrado. Isso é uma ideia, tem várias ideias. Tem ideias coercitivas, né, tem instrumentos coercitivos de coordenação e tem instrumentos não coercitivos, enfim, de aproximação entre os órgãos de controle por meio de seminários, por meio de deliberações não vinculantes, enfim. Eu acho que o mais importante é se criar uma relação de confiança entre órgãos de controle como forma de articulação. Assim, mais importante do que coagi-los a se articular, a se coordenar, é preciso criar uma cultura de confiança entre os diferentes órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, Judiciário, enfim. Acho que é o caminho. A premissa, eu concordo, Pedro, assim, que o imprescindível é a gente ter uma cultura de maior confiança
entre as instâncias de controle e... Quer falar? E nesse campo, me parece que as fragilidades que foram, de certa forma, expostas, né, nos acordos de leniência, dificuldades, enfim, alguns obstáculos que têm sido enfrentados para a efetivação dos acordos de leniência e toda a discussão a respeito da oponibilidade a outros órgãos de controle que não participaram, enfim, essas dificuldades, elas talvez tenham descortinado esse que me parece, e é um problema que a mim, pessoalmente, né, como servidora que integra os quadros de uma instituição de controle, que a mim me angustia bastante, né? O fato de que, para o gestor público, ele está submetido a tantos órgãos de controle, a tantas agências que têm competência para exercer fiscalização sobre o mesmo campo de ação. Isso gera um custo muito grande, né? Então, o controle público no Brasil, ele, de fato, tem um custo muito, muito grande nessa linha. Então, aqui, por exemplo, só para trazer aqui para o nosso ambiente muito específico do TCE, o que a gente busca fazer? Uma interação muito forte com outros órgãos de controle, mas é claro que isso pressupõe, obviamente, confiança nas lideranças, né? Tem uma questão que o Tribunal de Contas do Estado, na minha gestão, busca se aproximar de outras instituições de controle, busca, por exemplo, intervir em termos de ajustamento de condutas celebrados pelo Ministério Público do Estado, né? Então, essa é uma postura, é um tipo de comportamento do TCE que encontra acolhida por parte do Ministério Público e que vem produzindo bons resultados, mas talvez seja ocasional, talvez tenha relação com o fato de que a gestão atual do tribunal tem uma relação de confiança que possibilita esse tipo de aproximação com o órgão ministerial. Eu fico pensando se coercitivamente seria possível, levando em consideração que essas instâncias esses são órgãos de matriz constitucional com competências constitucionalmente previstas, então eu teria dúvida se uma eventual imposição nessa articulação ela resistiria a um teste de constitucionalidade. Teria dúvidas em relação a isso, né? Mas me parece que esse é um tema importante para a gente debater e buscar algumas alternativas que possam minimizar, né, esses custos. Mariana, e sobre a iniciativa que você conduz, sobre a sua liderança aqui no Tribunal de Contas, o tema ele é tão amplo e delicado que ele tem relações com o que eu chamo de paradoxo da participação social em órgãos de controle. Né, eu tive essa ousadia de escrever um artigo que saiu agora na revista do Conselho Federal da OAB, chamado "O Supremo, afinal, representa o povo, um diálogo com o ministro Luiz Roberto Barroso", em que eu discordo, né, vejam como eu sou abusado, da ideia do ministro de que o Supremo é uma instância representativa, como se fosse uma espécie de representação subsidiária da sociedade, quando os poderes eleitos não cumprem esse papel de representação. Isso tem a ver com os órgãos de contas, e com a sua tese de doutorado, seu livro esgotado, brilhante, de que existe um desejo e uma necessidade de que a sociedade auscute os seus órgãos de controle, participe como condição de transparência e visibilidade dos negócios públicos, mas, por outro lado, os órgãos de controle, assim como o Poder Judiciário, não podem se tornar reféns da opinião publicada, das exigências que um colunista ou um jornalista, ou mesmo as massas, façam em relação à sua atuação. A comparação muito óbvia que eu faço o Poder Judiciário criminal brasileiro cumpre melhor o seu papel quanto mais condena? Evidentemente que não. O Poder Judiciário cumpre o seu papel quando condena quem tem que condenar, assim como cumpre o seu papel quando absolve quem tem que absolver. E um Tribunal de Contas tem, de um lado, internamente, o que o Zé Vicente chama de viés de foco, que é aquela necessidade de legitimar o seu papel por um exercício pesado, punitivo das suas competências. E, por outro lado, pode se tornar,
se não tiver cuidado, refém das exigências da imprensa e da opinião pública. E não é bom que seja assim. Ao contrário, né, na aplicação, por exemplo, desse artigo 28, reconhecer que há um espaço de erro excusável é cumprir o seu papel tão bem quanto punir aquele agente público que se ouve com dolo ou com um erro grosseiro. Isso é difícil, mas essa é a grandeza da função pública, né? Os homens de Estado não podem se curvar a fazer o que vai ser o aplauso na manchete do dia seguinte. Ao contrário, né? O nosso papel é esclarecer e assumir os ônus inerentes às nossas funções. Esse ônus não é fácil, sobretudo no momento político que o país existe. Então, mais uma vez, por isso também, parabéns pela iniciativa. Obrigada, Gustavo. Bom, eu vou caminhar, então, aqui para o desfecho desse seminário, renovando o agradecimento, o meu reconhecimento por terem aceitado o convite de estarem aqui conosco hoje, debatendo esse tema necessário, importante. Espero poder contar com vocês aqui em outras oportunidades. O debate foi muito rico, foi muitíssimo interessante, as provocações trazidas, enfim, acho que a gente tem aí espaço para outras discussões futuras. Queria realmente agradecer e parabenizar o Pedro pelo trabalho realizado, pela ousadia de escrever sobre direito ao erro. Eu concordo com... quando o Pedro falou... Eu não sei se o Pedro vai se lembrar, mas quando ele falou assim, Mariana, eu vou falar sobre direito ao erro, eu falei assim, direito ao erro? Será que é um direito? Eu fiquei meio, né, em dúvida sobre essa categorização. Vi que o Gustavo, como orientador, estimulou que permanecesse nessa linha. Uma explicação. Mas, enfim, muitíssimo trabalho do Pedro, realmente é digno dos maiores elogios. Queria agradecer muito ao Zé Vicente, uma honra ter você aqui conosco. Espero que em outras oportunidades possa trazer essa pegada mais acadêmica, com essa exortação a pesquisas e trazendo uma agenda de investigação muitíssimo interessante. Eu fiquei ali interessada em fazer várias daquelas pesquisas. E ao Gustavo, só tenho realmente a agradecer a amizade, agradecer a confiança no meu trabalho também, né, Gustavo? E, enfim, essa parceria que tem sido realizada e que muito me honra e me alegra. Então, novamente, agradecer a todos os presentes, espero que tenham aproveitado. Enfim, retorno a palavra, então, ao cerimonial. Reforçamos nosso agradecimento aos nossos convidados e queremos dizer que o compartilhamento de seus conhecimentos contribui para o serviço que esta casa presta à sociedade. E tenham certeza que a generosidade dos senhores em virem até essa Corte de Contas voluntariamente, ela será revertida em prol do bem comum, de uma forma trabalhada para o bem comum da sociedade. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro agradece muito a presença de todos nesse seminário Direito ao Erro na Administração Pública. Foi extremamente honroso contar com a presença de cada um de vocês. Desejamos a todos um bom retorno, uma boa noite e até a próxima. Nosso muito obrigado.